Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um excelente quadrinho chamado Dias de Areia, da quadrinista e ilustradora Aimee DeJong. Já faz um tempinho que eu sou fã do traço da Aimee DeJong. Eu tive o primeiro contato com a arte dela através de um quadrinho chamado A Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos, que ela fez em parceria com um escritor belga chamado Zidro. No caso, teve essa parceria, né? Ele escreve o quadrinho e ela faz a arte dele. E aí, eu realmente fiquei muito encantado com o traço dela nesse quadrinho. E desde então eu fiquei curioso para conhecer outros trabalhos dessa mesma quadrinista. Mais recentemente, a editora Nemo lançou essa bela edição de Dias de Areia, que, diferente do caso anterior, conta não apenas com a arte, mas também com o roteiro da própria Aimee. Na época do lançamento, eu lembro que eu fiquei muito curioso com a possibilidade de ler esse quadrinho escrito por ela, coisa que eu fiz recentemente e não me arrependi nem um pouco. Em Dias de Areia, vemos que a autora fez um robusto trabalho de pesquisa histórica, inclusive um dos mais interessantes que eu vi em quadrinhos nos últimos tempos. Mas antes de comentar sobre mais detalhes da obra, eu queria só te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo, para se inscrever no canal e também para clicar no sininho para receber as notificações sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui. E se você quiser ajudar de alguma maneira a manter a produção de conteúdo aqui do canal, você pode comprar através dos links da Amazon que eu deixo na descrição e no comentário fixado, ou contribuir com qualquer valor através do botão Valeu, que fica logo aqui abaixo do vídeo. Para entender melhor do que se trata esse quadrinho, é muito importante ter uma breve noção tanto do contexto econômico dos Estados Unidos nas décadas de 20 e 30, quanto também de uma catástrofe natural em particular que assolou a região rural daquele país naquele período. Nos anos 20, conhecido também como os Loucos Anos 20, os Estados Unidos viveram um período próspero não apenas culturalmente, mas também na questão econômica. Nesse cenário, a indústria cresceu de forma significativa, a energia elétrica se expandiu, o rádio e os automóveis se popularizaram e a nação norte-americana se tornou a mais rica do planeta. Só que, como dizem, tudo que é bom dura pouco. Em 1929, no dia 24 de outubro, tivemos o crash da Bolsa de Nova York, o que provocou um verdadeiro desastre econômico não apenas nos Estados Unidos, mas em vários países ao redor do mundo. Muitas empresas faliram, muitos acionistas perderam tudo e o desemprego cresceu drasticamente. A crise de 1929 deu início ao que conhecemos hoje como a Grande Depressão, um período de muita instabilidade e recessão que tomou conta de boa parte da década seguinte. No campo, a situação não foi diferente. Além da pobreza rural, muitos agricultores e suas famílias ainda tiveram que lidar com um período de seca que estava destruindo o solo completamente. Esse ponto em particular foi muito comum na região central dos Estados Unidos, nas Grandes Planícies, uma localidade composta por estados como, por exemplo, o estado do Texas, do Kansas, Oklahoma e por aí vai. Nesses anos também se iniciou aquilo que ficou conhecido como Dust Bowl, um dos maiores desastres ambientais da história do país, provocado pelo ressecamento do solo e por técnicas agrícolas inadequadas. Frequentes e gigantescas tempestades de poeira e areia começaram a atingir toda essa região, destruindo casas, carros, plantações, cegando ou matando animais, além de provocar diversas doenças na própria população, que inevitavelmente acabava inalando poeira. Um evento tão catastrófico como esse iniciou um fluxo migratório enorme, onde muita gente teve que abandonar sua vida e as suas casas para tentar conseguir algo melhor em outro local, que geralmente era a Califórnia. A partir de 1937, o governo deu início ao Farm Security Administration, ou simplesmente FSA, um programa que tinha como objetivo auxiliar pessoas em situação de pobreza na zona rural. Só que uma particularidade desse programa foi a sua preocupação em fazer um registro fotográfico de toda aquela situação. É justamente aí que entra o quadrinho Dias de Areia, já que aqui nós acompanhamos um jovem fotojornalista que foi contratado pela FSA para documentar os efeitos, do Dust Bowl num pequeno vilarejo em Oklahoma. O protagonista dessa história se chama John Clark, de 22 anos, um rapaz que tinha um grande potencial para fotografia. Ele inevitavelmente estava seguindo os passos do seu pai, que também foi um fotógrafo e se destacou muito no ramo.
Só que, diferente do que podemos imaginar, o relacionamento desses dois não era dos melhores, o que provocou diversas mágoas no protagonista. No primeiro momento da leitura, nós vemos o John procurando emprego. Ele vai fazer uma entrevista justamente na FSA, e lá, ao apresentar o seu portfólio, ele acabou impressionando muito o diretor daquela organização. Recém-contratado, a sua primeira tarefa foi viajar para uma região específica do estado de Oklahoma, local que estava sendo devastado pelas tempestades de areia. Lá ele deveria tirar uma sequência de fotos para mostrar a real condição do povoado, das fazendas e da própria sociedade. Essas imagens poderiam ser da tempestade, de crianças órfãs, de famílias se mudando, do exterior e interior de casas, e por aí vai. Inicialmente nós vemos esse personagem bastante empolgado com seu trabalho, apesar das várias dificuldades de atuar naquela região. Para você ter uma ideia, era difícil até conseguir encontrar um local para comer ou para dormir. A população também não estava muito confortável com a presença daquele estranho, né? Eles consideravam a atitude dele de ficar tirando fotos como algo invasivo, desrespeitoso ou até esquisito. Só que, com o passar do tempo, nós vemos o John adquirindo mais experiência com esse trabalho, aprendendo a abordar as pessoas da maneira correta, o que, por sua vez, fez com que ele também desenvolvesse uma maior conexão com aquela comunidade. Ao longo do quadrinho, vamos então acompanhando as mudanças nesse protagonista, a forma como ele vai refletindo sobre a triste situação daquelas pessoas e também sobre o papel da fotografia naquele contexto, tanto para o fotografado quanto para o próprio fotógrafo. Dias de Areia foi um quadrinho que me impressionou muito, em especial por tratar de um tema que particularmente eu não conhecia, essa questão do Dust Bowl. Além disso, temos aqui uma obra que fala de muitos assuntos, indo desde relacionamentos familiares, até o poder da natureza diante do homem, a pobreza extrema, a questão das migrações, né, das pessoas saindo em busca de uma vida mais digna, entre outras coisas. Pelo que eu andei vendo, alguns desses aspectos também foram retratados num clássico da literatura chamado As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, o que me fez pensar que Dias de Areia poderia ser um excelente complemento para essa leitura. Outro ponto que se sobressai é a forma bem fiel de como o quadrinho nos apresenta a atuação do fotojornalista nas primeiras décadas do século XX, de como a fotografia já era compreendida como uma excelente maneira de registrar, de documentar eventos históricos importantes. É muito legal perceber, por exemplo, a forma como a autora se utiliza de fotografias reais daquela época para compor a própria narrativa. São fotos que aparecem no início de cada capítulo e que são retratadas de alguma maneira dentro da própria história. Ainda falando da narrativa, um outro ponto que se destaca para mim é a complexidade do personagem principal, do John Clark. Nós vemos como esse protagonista, ele foi profundamente influenciado pelo seu pai, uma figura que ele detesta, o que inevitavelmente o coloca muito para pensar sobre quem de fato ele é. Vamos observando ao longo da história a forma como esse jovem vai se descobrindo, vai entendendo o seu papel no mundo conforme ele se conecta com outras pessoas com uma realidade bem diferente da dele. Dias de Areia é um quadrinho realmente muito bom, excelente para quem gosta de história ou de fotografia. Deixo aqui então para vocês a recomendação dessa obra que vale muito a pena dar uma chance, vale muito a pena conhecer esse trabalho da Aimee DeJong. Bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!